Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando a live que aconteceria pelo canal Strike Games aqui no Escola Maker, devido a problemas técnicos do Instagram. Então, estamos fazendo a migração das pessoas para cá. Aí, agora Então, aqui carrega. que está carregando. Pois é. Então, boa Bom, então acho que noite. A gente vai fazer a live por aqui, então. Agora, só uma pergunta: você está usando o iPhone ou você está usando o Android? é Android. Aí, no caso, depois eu vou conversar com você para a gente pegar essa live e baixar para que a gente possa ter acesso a ela em vídeo. Ah, ótimo. Que aí você tem. Talvez eu consiga acessar. Eu vou fazer esse teste depois, que aí a gente faz o download dela para isso. E Certo. agora a gente esperar pelo menos 5 minutos, sabe? Já que você não está habituado às lives no Instagram, geralmente ele coloca um timer de 1 hora. São 60 minutos. E aí, após os 60 minutos, geralmente ele corta. Algumas pessoas estão conseguindo passar nesse período de tá ficando com um pouco mais de 1 hora, 1 hora e meia, às vezes até 1 hora e 40. Eu já vi algumas pessoas fazendo live que eu estava acompanhando. Mas isso é uma exceção. Geralmente, quando dá esse prazo aí, eles cortam. Agora, o pessoal do grupo estava me falando por hoje ser sexta-feira que eles estão com outras atividades para fazer. Sabe que algumas pessoas estavam conversando comigo, inclusive de horário de aula também. Ou Sim. ministrando aula, né? Tem um pessoal que É está. porque nesse caso está todo mundo esse horário de 18 até as 20 horas, até as 21 horas, todo mundo está envolvido com alguma atividade, geralmente, né? E as pessoas também estão mudando, começando a mudar um pouco a cultura, o costume, os horários também ainda, né? Sim, é uma coisa que eu tenho percebido bastante, que pela manhã geralmente não tem muito movimento no Instagram. De tarde tem algum, e à noite, esse horário, a partir das 18 é que tem bastante live, bastante movimento. Se você observar aí, deve ter pelo menos umas 2 ou 3 lives acontecendo por agora. E mais tarde ainda tem mais lives ainda ocorrendo. Tem, principalmente de academia. A minha, Sim, inclusive, está aí. Então, daqui a pouco eles fazem a live também, o pessoal do Pilates estão se movimentando através do Instagram. Eu estava conversando essa semana, passou agora com a minha orientadora do doutorado, sobre essas mudanças, né? Porque a gente não vai voltar para as escolas que a gente conhecia. A sim, gente até vai porque os voltar. professores estão começando a se habituar a utilizar a tecnologia, que eles não tinham esse hábito de utilizar a tecnologia para passar tarefas. E aí eu vejo que eu acho que vai ficar um legado depois disso, né? Sim, e não só essa questão do EAD, né? Mas realmente as relações elas mudaram, a cultura vai mudar. As pessoas estão pedindo muito, estão comendo mais em casa, estão pedindo mais pela entrega, não estão saindo. Quer dizer, agora nós não podemos sair, né, pela quarentena, mas mudou o hábito da população, o hábito de estudo. Em certo momento mexeu também com o brinco que parece que mexeu com o meu fuso horário no início. Você perde um pouco aquele senso, né? Você que pegava 1 hora de ônibus até o trabalho não pega mais. Você que se deslocava 1 hora até uma reunião não se Sim, desloca mais. E isso é bem interessante. sim, Como é até que essa própria questão das reuniões em si acabou. As pessoas antes sempre diziam: ó, vamos marcar reunião presencial que é melhor. Agora não tem como ser presencial, então acaba sendo a reunião online, né? sim, as pessoas estão aprendendo a utilizar, seja eu utilizo muito o Hangout, né, para fazer as reuniões, muito pela questão de apresentação, consigo apresentar junto, consigo colocar um PowerPoint, um vídeo para que todos assistam. Então, utilizo bastante. Mas está todo mundo buscando uma forma de se relacionar, de se comunicar de uma forma diferente. E eu estava comentando, né, que a educação ela vai ter que dar conta disso. Sim, Como é que a gente dá conta verdade. disso, né? A gente já falava tu também que trabalha com tecnologia, a gente costumava falar que os alunos já tinham nascido numa nova geração, né? Que eles É, estão com mas isso outro está sendo time. bom justamente para renovar aí os hábitos dos professores, é uma coisa que eu tenho observado. Que muitos professores antes não tinham pavor, por exemplo, quando se falava em Google Class, ou aí agora começa a lidar com Drive, começa a lidar com uma série de
de de ferramentas, né? tecnologias e ferramentas que não utilizavam anteriormente, né? Tanto que aí, eu, por exemplo, alguns eu tenho sugerido, vai trabalhar com WhatsApp para poder lidar com os estudantes. Porque uma coisa que eu percebi, assim, alguns deles estão tendo certa dificuldade porque querem impor para os estudantes determinadas ferramentas. Os estudantes até aceitam, mas às vezes no celular não tem espaço para poder instalar mais um aplicativo. Então, por que não utilizar o Instagram, que já está aí, quase todo mundo tem? Por que não utilizar o WhatsApp, que quase todo mundo tem? Telegram também. Então Sim. já tem esses aplicativos aí, por que não utilizá-los? Acho que já facilita a vida de todo mundo, né? E às vezes é mais difícil ainda você pensar numa mudança de hábito, né? Então, Sim, gurizada já usa essas ferramentas, né? Vamos utilizá-las, porque tem que fazer cadastro no novo portal, no novo site. Nossa, isso tudo acaba sendo mais fácil nas ferramentas que já tem. Mas eu também acho que é o momento das escolas estarem implementando as suas próprias ferramentas aos poucos, a partir de agora, né? sim, na verdade é montar um plano de tecnologia, na verdade, que acho que pegou muitas escolas de calças curtas aí nesse momento, né? Sim, assim, principalmente um plano pedagógico, porque eu acompanho vários grupos no Facebook e assim, a gente vê professores com as maiores das boas intenções, fazendo aula expositiva através do WhatsApp, do Instagram, do YouTube, né? Fazendo online uma exposição, né? Acho que esse é o time do professor começar a pensar o que eu preciso Agora a Marjorie começou a de forma falhar o seu assim. sinal. Tá me ouvindo agora? Tô sim. Essa conversa, essa discussão, o que eu preciso fazer de forma assíncrona e o que eu posso fazer de forma síncrona. Eu preciso que eles leiam um conteúdo, que eles estudem um capítulo do livro. Vamos fazer essa sala de aula invertida online também. Eu não Sim, vou ficar aqui fazendo exposição, contando toda a história aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, da Revolução Farroupilha, né? Se eles podem fazer uma leitura, assistir um vídeo, depois eu vou trazer a turma para conversar, para discutir, para fazer isso de forma dinâmica. isso. Eu acho que ainda esse é o ponto que eu estou vendo muitos professores ainda um pouco perdidos, né? Ele pode mandar no WhatsApp essa atividade, essa leitura, esse estudo e chama a Isso, turma para aquele momento. Até isso, às vezes a parte expositiva que o professor quer fazer é muito longa. verdade. E vamos lá, o pessoal dorme, né? Já é difícil Mas é você isso, manter. acho que é pensar justamente nesse lado da interatividade. Acho que é por isso que eu falo tanto de unir a questão dos jogos e unir a tecnologia em si. Porque Sim, quando você começa a pensar nos jogos, a gente começa a pensar no propósito, a gente começa a pensar no que a gente quer alcançar, e a partir daí a gente começa a traçar vários outros caminhos a seguir. Foi por isso até que eu tinha colocado para você essa questão em si de que caminho a gente iria seguir. Marjorie, deixa eu aproveitar aqui e falar no WhatsApp, no grupo, em alguns lugares aqui, que eu costumo uhum. chamar o pessoal, aí aparece um ou outro aqui, pra gente. Ó, já tem alguém que está online aí. O Alberto, amigo nosso. Então você aproveita, Marjorie, e já apresente o que é que você vai falar hoje, enquanto eu vou chamando as pessoas aqui para que possam participar. Oi, Alberto, tudo bom? Que prazer te encontrar por aqui. A gente vai estar falando hoje um pouco aqui com a Strike Games, parceiro nosso, falar um pouco dessa relação de robótica com os jogos, né? E o que a gente pode utilizar em casa. Daqui a pouco eu vou apresentar um protótipo de jogo que a gente pode encaminhar para os nossos estudantes, né? Que nesse momento estão em casa, né? E está encaminhando para eles jogarem com a família, ao mesmo tempo que a gente está trabalhando o pensamento computacional e também alguns conceitos básicos de robótica. A ideia é fazer atividades com o que se tem em casa, nesse momento. Marjorie, aproveite e fale para as pessoas quais são os materiais e de que forma que elas podem montar esses materiais. Por exemplo, tem que comprar algum desses materiais ou eu consigo tudo em casa? A ideia dessa atividade que eu estou mostrando hoje é realmente fazer com
com o que a gente consegue em casa. Um dos materiais é a caixinha de ovo. Sabe aquela caixinha que vem 30 ovos? Sim. Que é bem famosa, né? Aqui a gente tem o carro do ovo, não sei se aí vocês têm. Não, aqui a gente também tem um carro do ovo que passa em 50 vezes quando a gente está tentando gravar um vídeo do Isso. Aí também, né, Alberto? Passa o carro do ovo, né? Mas é bacana. Agora passa o carro do ovo, tu compra o ovo e guarda a embalagem para fazer atividade em casa. A família já pode guardar e dar uma utilidade. A gente também vai utilizar LED. E essas E baterias. esse LED, no caso, você compra em que local? Você compra pela internet? Você compra em alguma loja específica? A gente compra em lojas de eletrônico, algumas ferragens também tem eles. E você também pode estar tirando de algum componente, de alguma lâmpada, alguma coisa assim. Daqui a pouco eu vou mostrar, mas ele sempre tem um lado positivo e um lado negativo, que é o que a gente precisa encontrar. Certo. Ah, Alberto, sim. Isolamento acústico. Hoje eu fiz a mudança do meu escritório para um outro local, então agora eu vou passar a ter um estúdio também. Acho que a gente vai conseguir fazer um isolamento acústico, alguma coisa bem melhor lá. Eu estou aproveitando aqui, Marjorie, e convidando as pessoas para participarem da live. Aí você mostrou, no caso, a pilha, você mostrou o LED e mostrou a caixa de ovos, não é isso? Isso. Eu fiquei curioso que eu vi que a caixa de ovos você colocou algum detalhe dentro dela. Acho que eu vou começar contando um pouco da ideia da atividade e mostrar ela, Sim. porque tem mais alguns materiais que eu vou deixar todos disponíveis. Eu vou gravar um vídeo, vou deixar no meu canal no YouTube, o passo a passo dessa atividade. Ótimo. Bom. Aqui na caixa de ovo, a primeira parte foi definir uma área, que é a primeira fileira aqui, ela vai ser destinada aos peões dos jogadores. Então, a caixa de ovo, ela vai ser o nosso... a bandeja de ovo, isso mesmo, Roberto, obrigado. A bandeja de ovo, ela vai ser o nosso tabuleiro aqui. Então, nesse tabuleiro, eu coloquei bolinhas amarelas e bolinhas douradas. Acho que dá para ver. Então, eu transformei cada cavidade de ovo, né, em uma casinha do jogo, tá? Então, eu tenho uma fileira de partida e eu tenho o meu tabuleiro aqui. Em cada fila, eu coloquei uma ou duas douradas e deixei as outras com amarelo comum. Eu também vou fazer aqui o meu peão. Para a gente deixar isso mais divertido, a ideia foi fazer um peãozinho de jogo com a bateria, aquelas baterias de 3 volts, e um LED. Eu preciso saber o lado positivo do LED e colocar junto com o lado positivo da bateria. E agora eu tenho um peão, né, um jogador aqui. Para deixar fixo, eu usei a nossa famosa e amiga fita crepe. Fita crepe eu já levo até em viagem, viu? Porque é uma coisa que salva a vida da gente. Aí pode só fixar aqui, ó. E aí eu já tenho um peãozinho. Aqui eu vou mostrar um outro que eu fiz, que é um pouquinho mais elaborado. Porque o que é interessante? Que as crianças, elas construam um peão, elas podem fazer um rostinho. Sabe o que foi que eu tava... sabe o que eu tava pensando aqui? Por exemplo, pegar tampinha de garrafa, pegar outros elementos, cortar, que aí encaixa a pilha, encaixe ele, e aí fazer uma arte mesmo, criar elementos, como você falou, criar o rosto, talvez exatamente. Com EVA também, com pode cola usar EVA, quente. tecido, cola quente, outros materiais. Aqui eu fiz um que até funciona já com botão, então de um lado tem, ele é exatamente igual a esse aqui, tem a fita crepe, só que de um lado eu coloquei aqui, sabe aqueles olhinhos móveis que a gente usa na escola? Sim. Para fazer um olhinho. E eu acabei colocando aqui na parte de trás, entre a pilha e a hastezinha, né, o negativa, eu coloquei um papelzinho. Então, quando eu puxar o papelzinho, ele liga. Para que não fique consumindo energia o tempo todo. Sim. Oi, prof, tudo bom? Mais um participante chegando agora. Nós estamos
conversando um pouquinho sobre os jogos, eu estou mostrando como fazer peões, né, peças para tabuleiros, utilizando os princípios da robótica. Porque com uma pilha e um LED eu já consigo falar um pouco de circuito, né? E quando eu coloco o LED aqui, eu criei o meu primeiro circuito. E uma coisa também, Marjorie, você pode pensar também na própria questão da criação dos personagens. Que aí, ao trabalhar com o LED, pensar no lado da construção mesmo do personagem, de trazer uma temática, trazer uma narrativa, e aí tudo isso aí vai estar embutido dentro do universo do jogo também. Que aí você cria e vai chamar a atenção justamente de trabalhar a robótica e trabalhar esse lado o lado lúdico da coisa em si, né? Isso é fundamental para um jogo, né? Se você está criando o jogo com os alunos, ou se você criou esse jogo e vai aplicar com os alunos, pensar nos personagens, né? Porque ele faz parte da história do jogo, né? Isso. Então, a ideia dos LEDs era conseguir construir personagens que fossem bem chamativos, bem interessantes, e que tivesse esse trabalho maker mesmo, essa questão bem mão na massa, né? Verdade. Com certeza cada um pode fazer um peão inesquecível, né? Vai ser único, né? Não é um peão pronto, não é uma peça, ele vai ser a peça do jogador. Então, se você, por exemplo, indicar essa atividade para os seus alunos fazer em casa durante esse período agora de pandemia, ele pode jogar com a família, pode jogar com os irmãos. Então, Isso. também pode ser uma atividade que tu está proporcionando um momento em família, um momento direcionado, né? Um momento mais lúdico. E aí eu vou falar um pouquinho do tabuleiro, então a gente criou os peões, esse jogo ele foi pensado até 4 pessoas, mas ele pode ser um pouco mais, eu vou explicar como, a gente pode expandir o tamanho do tabuleiro. Eu também vou precisar de um dado, que ele vai estar disponível para baixar, ou você pode pegar um dado comum e colocar 1 e 2, ele só tem as opções de 1 ou 2, né? Mas vai uma ter dica também, Marjorie, quem quiser fazer dados em casa, pode pegar o rolo de papel higiênico, Perfeito. Corta em 3 pedaços, pega 2 deles, encaixa um no outro e é só escrever os números, que é uma maneira bem prática de se fazer um dado e com o que se tem em casa, né? E não precisa Exatamente. de impressora. Uma caixinha de papelão, pega lá a caixinha de creme dental, recorta, encaixa as 2 partes, né? E aí você tem um dado. Até pode ser uma parte da própria atividade os alunos criarem o seu próprio dado. Eles vão decorar, vai ficar bem personalizado, mas também eu sempre deixo a opção para quem quer estar baixando ele. É interessante. Mas porque o que eu falei, às vezes a depender, a pessoa pode estar sem impressora em casa. Sim, mas você pode fazer aí ele fica essa outra possibilidade. Isso. Eu estava olhando aqui para ver se eu tinha alguma caixinha à vista, né? Mas pode utilizar qualquer material para estar fazendo esse dado. E até assim... eu tenho aqui os exemplos dos dados feitos com papel. Só que está ali na outra mesinha. Vou levantar aqui para pegar. Vou pegar. Eu acho que vale muito a pena. Pessoal, esses dados de rolinho de papel higiênico são fantásticos, porque é um material que todo mundo acaba tendo em casa e que fica super criativo também, para estar recortando, dá para utilizar ele depois de sala de aula. Você explica um pouquinho como é que ele é feito? Deixa eu mostrar aqui. Você pode Esse aqui ainda não... Sim, aqui eu vou mostrar. No caso, a gente pega o rolo de papel higiênico, aqui ele teria mais um pedaço. Deixa eu pegar aqui um outro. Você tem um rolo de papel higiênico, cortou ele em 3 pedaços. Se você tiver 2, você aproveita e já cria. Você vai criar 3 dados, porque você pega aqui, ó, faz a dobradura dele, tá vendo? Dessa forma e dessa. E aí vai encaixar um no outro. Que aí, se você quiser depois, você pode firmar essa dobra. E aí pode forrar, pode colar, pode colocar os números. Aí. No caso, pode forrar, pode pintar, pode fazer o que bem entender. Ou então, se preferir, pode só simplesmente riscar o número aqui, se for algo mais simples. E vocês veem que é algo que a gente tem em casa e super rápido de fazer, bem simples, bem prático. Dá para aproveitar bastante. 30 segundos tem um dado pronto, né? Exato.
Aí aqui, ó, 2 peças, encaixou uma na outra. Pronto. E aí é só escrever. E aí, para esse jogo, você vai escrever, você vai ter 3 vezes o número 1 e 3 vezes o número 2. Pode colocar de forma aleatória no dado, sem problema nenhum. E agora vamos falar um pouquinho do tabuleiro. Como é que a gente começa a pensar nesse jogo? Esse jogo aqui ele foi pensado para trabalhar a questão de pensamento computacional e robótica através de um jogo. Então, eu tenho o tabuleiro. A ideia é que no início do jogo, até para quem entrou agora, é só mostrar o tabuleiro de novo, é uma bandeja de ovos. Então, eu tenho, na primeira fila aqui, eu pintei com tinta, essa guache normal, e fiz aqui na cavidade um branquinho, poderia ser vermelho, a cor que você achar mais bonita. Os alunos podem decorar, eles podem criar a sua própria caixa, isso é importante. Sempre que eu trabalho com um aluno, eu sempre digo assim, é para ele criar, ele fazer o projeto dele. Então, aqui, vai fazer a primeira linha, nas demais linhas, é legal você passar um gabarito para ele da primeira vez, mas em cada linha da caixinha, você vai colocar, aqui eu coloquei bolinhas douradas e bolinhas amarelas. Pode ser pintado, por exemplo, verde e vermelho. Importante que você tenha 2 cores, e uma cor, ela sempre tem que ter no máximo participar de 2 casinhas. Por quê? Como é que vai funcionar esse jogo? Se eu tiver 2 jogadores, eu vou tirar para o ímpar para saber quem começa o jogo. Bom, vou imaginar que eu estou jogando com 2 pessoas aqui. Então, eu ganhei, eu vou ser o primeiro participante a escolher aonde eu coloco o meu peãozinho de LED aqui. Coloquei aqui. Você pode suspender um pouquinho, Marjorie, pra gente ver o peão. Aí. Que aqui fica... eu acho que... Vamos ver se eu assim. Deixa eu tentar colocar assim para vocês verem. Isso, que aí acho que pode funcionar melhor. Acho que dá para ver melhor. Se eu botar um pouquinho, já sei. Agora dá para ver. Sim. Ok. Então, o primeiro jogador é o LED vermelho. Eu escolhi uma casinha, vou escolher essa casinha. O segundo jogador, ele fez uma análise do tabuleiro e ele escolheu esta casinha aqui. Por quê? Sempre vai valer 2 pontos a casinha que tem a bolinha dourada. E a casinha com a bolinha simples, o amarelinho simples, ele está valendo 1 ponto. Então, o objetivo é que durante 10 rodadas, cada um desses peões se desloque por cada uma das casas, fazendo pontos. Eu posso ir para a direita, para a esquerda, para frente e para trás, não tem problema. O importante é o quê? É que eu busque fazer o maior número de pontos. E para mim fazer esse maior número de pontos, eu preciso estar encontrando as casinhas que aqui eu fiz na cor dourada. Certo. Então, eu tenho que começar a utilizar estratégias para fazer mais pontos. Eu vou estar colocando todas as regras do jogo disponíveis. E também regras mais avançadas. A gente pode começar esse jogo bem simples, onde ele vai entrar para direita e esquerda. Depois eu posso colocar obstáculos e regras, inclusive, você não pode voltar para o ponto anterior que você estava. No futuro pode pensar em colocar cartas, pode colocar diversos elementos aí, criar novas regras para que o jogo vai ficando mais complexo, né? Isso. E aí os jogadores vão anotando quantos pontos eles fazem. Então, o estudante, ou melhor, nesse caso o jogador, independente da faixa etária, ele está fazendo aqui decomposição, ele está começando a entender, a dividir o problema dele em quadrantes. Bom, para mim chegar até o primeiro dourado, eu preciso fazer estes passos. Ele acaba criando um padrão, né? Porque ele vai estar observando os outros jogadores também. Qual é que é o padrão do meu jogador? Ele está indo para a direita, está indo para a esquerda, ele está fugindo, ele está tentando fazer mais pontos, buscando sempre o dourado ou de alguma outra forma, né? Ele também está abstraindo, por exemplo, que o meu peão está nessa casa aqui, né? Eu já tenho algumas coisas que eu não preciso pensar, ele não tem como ir para este lado de cá, mas ele tem outras opções. E ele está criando um algoritmo para resolver o problema dele, que é fazer mais pontos. E esse jogo, pessoal, dá para ampliar ele como? Vou pegar a caixa de novo.
até quero fazer no vídeo, eu preciso conseguir Por mais exemplo, Marjorie, poderia criando pensar mais. em casas, e poderia pensar em casas que tenham desafios, que tem alguns elementos, se cair nessa casa tem que responder, e aí já trazer uma temática para o jogo. Por isso que eu falei, dá para criar diversas regras alternativas, que é sempre Sim, isso. E quando a gente trabalha com robótica e com programação, a gente traz esses elementos, às vezes, inicial para o jogo funcionar, e aí no segundo momento a gente começa a trazer outros elementos que, de certa forma, a gente vai complicar o jogo, trazer uma ex- nova roupagem para ele, né? exatamente. Então, a gente pode estar mostrando esse jogo, contando a história dele e avançando ele. Por exemplo, a minha ideia agora é colocar 4 caixas, 4 bandejas dessa, né? Para mim ter um tabuleiro maior, eu posso fazer mais jogadas, eu posso ter mais Sim, desafios, posso ter bloqueios também. Então eu posso ir criando regras cada vez mais apuradas, né? Mais difíceis, né? Para que os desafios fiquem até mais divertidos, né? Porque eu acho que isso também é importante no jogo, né? O jogo não pode nem ser fácil demais, nem difícil demais. Porque senão sim. o nosso aluno ele acaba desistindo pela facilidade ou pela dificuldade, né? Mas Mas ele tem que ser desafiador. uma coisa que é justamente a gente fala, o jogo, independente de ser para sala de aula ou não, tem que ter desafio, tem que ter diversão. E uma coisa que eu costumo brincar, às vezes, quando me falam assim, olha, vamos fazer um jogo educativo. Eu digo, tudo bem, você pode fazer um jogo educativo, mas a gente vai pensar na lógica comercial. Por quê? Porque a gente vai pensar do lado da diversão, no lado do desafio. Porque se a gente fizer o jogo como se fosse uma leitura, que vai ser algo que é o que acontece com muitos jogos com o que a gente chama de educativo. Ele acaba sendo aquele jogo muito de leitura e não tem muita ação, não tem diversão, não tem outros elementos, que aí cabe a gente trabalhar isso dentro do jogo, de ter esse lado, de certa forma, comercial, mas pensar o quê? Se eu quero trabalhar com a BNCC, se eu quero trabalhar com robótica, quais as habilidades que eu quero trabalhar, quais as competências que eu quero trabalhar, e aí incluir isso já no projeto inicial do jogo, que é o que a gente já observa que você pensou em tudo isso quando começou a pensar o projeto. Sim, e outra questão também que eu pensei para este jogo, além da questão do pensamento computacional, da robótica, que por si só já seria algo fantástico para estar trabalhando, né? É também a questão matemática. Claro que daí com os alunos, provavelmente dos anos iniciais, né, com uma única bandeja, né, porque não, eles precisam ficar sempre contando, então eles vão anotar os pontos, eles vão fazer o cálculo ali, vão tentar fazer Sim, cálculo mental também, depois eles vão fazer o cálculo no papel. Então a gente consegue trazer esse jogo também para várias faixas etárias, dependendo do nível de dificuldade e da estratégia que a gente está isso, é utilizando esse ponto ali. que quer dizer. De repente dá para incluir alguns elementos, você já pode trabalhar aí com o ensino médio, até trabalhar no nível superior com o pessoal que vai lidar com robótica, com programação, de ser uma parte que seja na parte de introdução mesmo à programação. E aí você pode pensar nesses elementos que venham a trabalhar. Inclusive tem alguns jogos que você trabalha justamente com a linguagem de programação em blocos, né? Sim. Hoje, não sei se vocês já conhecem A Hora do Código. Ele é um site onde ele tem ali, eu não vou dizer centenas, mas dezenas de jogos que trabalham, né, tanto o pensamento computacional como a iniciação à programação. Né? Porque quanto mais cedo a gente começa a desenvolver essas competências e habilidades, né, isso vai ficar evidente lá no estudante aprendendo português, matemática, geografia. E hoje a gente fala, a mídia está falando muito em resolver problemas, né? Porque hoje a gente tem um problema mundial que é o coronavírus, né? E a gente precisa de cientistas capacitados para resolver problemas. Então Sim. eu entendo que a gente vai ter que mudar um pouco a lógica, né? Eu acho que a BNCC e a maioria dos professores, né, que a gente conhece, que a gente já daí pelas formações e até por reuniões, né, já trabalham essa visão de uma metodologia baseada em resolução de problemas. E eu Sim, gosto muito quando a gente fala em inclusive, problemas reais. não sei se você conhece o relatório da ONU chamado Playing for the Planet. Esse relatório da ONU ele foi de 2019 e ele trata dos jogos como um elemento internacional de notícias
que aí ele vai ser um serviço de comunicação, ele trata com esse termo, serviço de comunicação mundial, que aí pode trazer temas relevantes, e traz também as características que os jogos carregam, que seria a resolução de problemas, explorar conteúdos, a possibilidade de melhorar a aprendizagem. E eu não sei se você conhece a Jane McDougall. Ela é uma game designer e ela fala justamente dessa questão dos jogos resolverem problemas do mundo real. Ela tem uma palestra, ela tem livros e tem uma palestra no TEDx que ela fala, ela traz aquele autor que fala que quando a gente quando a gente trabalha 10 horas sobre uma temática, a gente vira expert. E aí fala que o tempo que as pessoas costumam jogar é mais ou menos o tempo, até 21 anos, é como se fosse o mesmo tempo que você estivesse cursando na escola. E que no universo dos jogos, a gente costuma salvar um planeta, salvar um reino, fazer grandes causas, e aí de repente a gente pode treinar os jovens nessa resolução de problemas pensando nisso, e eles são experts em resolver esses problemas porque jogam, não sei, 10 mil horas. Eu até queria perguntar para quem está participando se os alunos de vocês ou filhos, né, assistem, jogam, né, no computador ou como é que é, PlayStation, né? Qual é que é os jogos que eles jogam? Quantas horas eles ficam por dia? Se nessa quarentena acabou aumentando, né, o período de jogo dos adolescentes, né? Acho que é uma coisa que a gente, como educador, tem que estar atento. Não dá para... Eu digo que... Eu já falava isso há alguns anos, eu acho que hoje está muito evidente, né? Que muitas vezes para nós a gente costuma dividir entre mundo real e mundo virtual. Mas essa época já passou. Hoje não existe mais um mundo virtual e um mundo real. Existe um único mundo e nós nos movimentamos por esses espaços, né? Hoje o virtual é como a igreja dentro do bairro, é como o posto de saúde, é como a polícia, né? Então, eu diria o seguinte, é um espaço. Sim, na verdade, eu falo, uma coisa que sempre me perguntam sobre questão de violência e sobre jogos. E o que eu costumo dizer é o seguinte, os jogos eles têm um lado que os pais e os educadores devem supervisionar. É como se você estivesse indo para a rua. Você está num ambiente virtual, você tem que saber onde você está andando, quais são os lugares que vocês estão andando e como é que vai ter essa relação aí. E, por exemplo, você pode ter amigos lá online, você pode criar uma comunidade e você tem um senso muito forte social ligado aos jogos, principalmente quando são jogos multiplayer. Mas aí cabe esse lado da vigilância porque a gente não sabe quem de fato está do outro lado. Mas, por exemplo, tem um fato de uma pessoa já morreu com 20 e poucos anos, mas ela tinha uma síndrome degenerativa. E os pais costumavam brigar com ele porque ele ficava na parte do porão da casa e jogava a maior parte do tempo. Quando ele morreu, os pais perceberam por que ele fazia isso. Pra você ter ideia, ele morava, se não me engano, era na Suécia, era na Finlândia. E aí foram pessoas da Europa inteira para o enterro dele. Foram cerca de 25 pessoas para o enterro dele. E todos eram companheiros de guilda, que ele jogava o World of Warcraft. E lá ele se via como uma pessoa sem nenhuma deficiência, ele se via como uma pessoa plena. Então aí a gente observa que o lado virtual também tem esse lado de aprendizagem, tem um lado de visualização de coisas que a gente quer alcançar e aproveitar esse lado. Agora também cabe esse outro lado da vigilância, porque, por exemplo, a gente tem jogos para crianças que pedófilos entram e aí querem interagir com as crianças e por aí vai. Então, cabe ter esse cuidado, mas também... Mesmo cuidado que a gente tem que ter com os filhos, num parquinho, numa festa, na rua, no ônibus, né? Você vai ter nesse outro espaço, que é um espaço virtual que acaba que muitas vezes algumas pessoas se aproveitam muito mais desse espaço. Mas é o mesmo nível de cuidado. E agora, quando você falou de ampliar possibilidades, eu me lembrei da professora Leia Fagundes, que ela é a pioneira, né, da implantação dos laboratórios de informática e do pensamento computacional aqui no Rio Grande do Sul. Obrigada, Mag. Obrigada. Está lendo a Mag aqui falando. Minha primeira live, viu, gente? Então ainda estou um pouco nervosa, mas a gente vai melhorando. Vamos trazer mais vezes nossos parceiros aqui, porque a gente pode, né, estar movimentando a educação.
E a professora Leia Fagundes, ela tem uma das frases que eu acho que é das mais, para mim, uma das mais impactantes, que ela diz que se a tecnologia digital ela não amplia, né, você não precisa dela. Então, se eu vou usar uma lousa digital para mim escrever e o aluno copiar no caderno, eu não preciso de uma lousa. Ela tem que ampliar as possibilidades cognitivas. E isso a gente precisa ver com todos os recursos pedagógicos, mas também com os jogos, né? Se é simplesmente para mim fazer leitura de cartas, eu não me envolver, eu não me emocionar, porque a aprendizagem também tem a ver com emoção, talvez eu não precise. Eu costumo usar nas minhas formações um exemplo assim. Eu quero ensinar no jogo de vôlei o saque. Eu posso até usar um simulador no laboratório de informática, mas será que essa é a melhor forma de eu causar um impacto? Será que eu não posso ir para a quadra e usar uma bola real? Ah, mas eu quero demonstrar o impacto na mão de uma bola, o impacto da bola, né, sobre os ossos. Bom, aí talvez eu vou ir para o laboratório, eu vou mostrar essa simulação, vou mostrar os ossos. Se eu tiver alguma animação mostrando o impacto, talvez, vou calcular a velocidade, força. Mas eu preciso estar sempre como educador pensando qual o melhor recurso e qual o melhor momento de estar utilizando. Na verdade, Marjorie, uma coisa que eu sempre começo nas formações lá da Strike é sempre perguntar qual o propósito, o porquê, a motivação de estar fazendo isso. E aí, esse propósito, às vezes a gente pensa, tem alguns professores que pensam em passar no Enem, em aumentar as notas, mas eu tenho pensado ultimamente em ampliar os horizontes dos estudantes. É o ponto-chave que eu venho trabalhando. Mas ampliar os horizontes de que forma? Pensar em mostrar, ensinar para a vida, trazer novas carreiras. Porque, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com jogos, tem um ponto-chave aí que eu gosto de colocar. Se você for criar o jogo, o estudante vai passar a ter contato com programação, com escrita, com música, com uma série de fatores que ele começa a pensar, eu posso ser programador, eu posso ser um roteirista, um escritor, e aí você começa a ampliar esses horizontes. Seu amigo do Centro Juvenil de Ciência e Cultura é uma escola que tem um lado inovador, é do governo do estado, e eles fazem oficina de jogos, de filmagem e tal, e ele aí estava trabalhando com os estudantes a jornada do herói para escrever roteiro. Ao terminar, um estudante de 12 anos chegou para ele, professor, agora eu quero escrever meu livro. Quer dizer, é esse tipo de coisa que a gente deve pensar, esse tipo de caminho de ampliar esses horizontes, de trabalhar esse lado. E aí você ter esse propósito que, inclusive, vai ajudar a pensar o que você quer desenvolver desde o início. Porque muitas vezes o pessoal até tem dúvidas já, eu quero começar a fazer um jogo, mas aí pensam assim, mas e meu assunto de sala de aula? Vai estar embutido no jogo ou na atividade que você vai fazer. Você vai criar o plano de aulas em primeiro lugar. E na robótica isso também é muito frequente. Isso. Tem um pessoal aí na live que trabalha com robótica, que tá assistindo, sabe que muitas vezes a ansiedade do professor é assim, tá, e agora? Eu vou trabalhar robótica e o meu conteúdo. O que eu vou fazer com o conteúdo que eu tenho? Não, o teu conteúdo dentro da robótica, dentro do jogo. A robótica é uma ferramenta. Até para deixar o aluno mais motivado, emocionar ele, trabalhar outras habilidades, né? Trabalhar capacidade de liderança, gerenciamento de projeto. Tem até a gente já tem... Tá quase autoria e por aí vai, né? Mas uma coisa bem interessante. Depois eu deixo no Instagram os dados da pesquisa. 2017, se eu não me engano, 2016, foi a primeira vez que o PISA, aquela avaliação internacional, foi realizada de forma online. Então, um professor se eu não me engano, da USP, eu vou ver os dados certinho, depois eu passo para vocês, mas ele fez uma análise do tempo de resposta dos alunos. E algumas das considerações finais dele são muito interessantes, porque ele disse que quando o aluno ele pegava a primeira questão fácil, ele respondia certo. Quando ele pegava uma segunda questão, ela era um pouco mais complexa, ele ficava ali 4, 5 segundos, lia, e ele começava a errar as demais questões, mesmo sendo fáceis. Então, tinha toda uma questão emocional envolvida na avaliação. Então, não é que talvez o aluno brasileiro não esteja aprendendo, né? Porque a gente acaba que tem uma nota bem ruinzinha, né? No PISA, costumo dizer. Está lá nos últimos lugares, né? Mas ele fala dessa questão emocional do aluno de conseguir finalizar a prova.
ele não consegue gerenciar o tempo dele. Outros alunos ficaram muito tempo numa questão. E aqueles alunos que foram melhores, eles conseguiam gerenciar o seu tempo. Encontrei uma questão difícil, ele lia, Ela ele acabava pula, segue avançando, em frente e depois volta. retornava. Então tem toda uma questão de, eu brinco, né, gerenciamento do projeto ali dentro da prova. Então a prova não é só de português ou só de matemática. Uma avaliação. Mas eu diria também isso, eu digo isso também para os professores, Marjorie. Que muitos professores, ao lidar com um projeto desse, de criar um jogo, eu acredito que para um projeto de robótica, esse lado de planejamento, de organização, muitas vezes eles ficam sem saber por qual caminho seguir. E é por isso que a gente sempre traz isso lá no, seja nos e-books, seja nos materiais que a gente produz, sempre fala dessa questão da organização. E eu digo para você que no mapeamento que a gente faz com os professores, das dificuldades que os professores têm, já surgiu, eu tenho disciplina para poder utilizar o jogo em sala de aula, por exemplo. Sim. Então você aí já tem essa resposta bem explícita. Quando você trabalha um projeto de jogo, um projeto de robótica, né, um projeto de culinária, né, você está envolvendo tantas competências e habilidades ali que muitas vezes a gente, na correria do dia a dia de professor, a gente acaba nem registrando isso. Não, e eu ainda digo o seguinte, por exemplo, a gente também começa a discutir a questão se você é mais tradicionalista ou se você é inovador, porque isso vai ter alguns impactos. Às vezes os professores acham que são super inovadores e quando começam a seguir algumas perguntas que a gente faz, algumas metodologias, começam a observar que eles são muito tradicionais e conteudistas. Nada que, assim, não estou dizendo que o lado do conteudismo não vai ajudar, em alguns momentos ajuda, porque a gente vai buscar referências para falar e não falar sem ter uma base. Mas também se a gente não traz a inovação, exatamente, se a gente também não traz a inovação, não tem esse equilíbrio, acaba pesando para um lado que às vezes você deixa uma certa lacuna aí para os estudantes, não? Então acaba sendo aquela aula muito de quadro e fala, que às vezes os estudantes estão lá dormindo no fundo da aula, né? E a gente precisa hoje de estudantes que estejam com mais ação, mais participação, né? O mercado de trabalho está pedindo isso também, né? A gente não está formando para o mercado de trabalho, mas o mercado de trabalho faz parte, né, da vida adulta, da vida futura do nosso estudante. Então ele também tem que estar preparado para todos esses desafios, né? A escola tem que ajudar. E como a gente não sabe quais são as profissões futuras, o que vai acontecer depois, nada melhor do que competências e habilidades de liderança, de participação, de resolução de problemas, né? Porque seja o que a gente tenha para frente, com certeza isso vai estar vai ser muito necessário, né? A gente vai precisar disso. Marjorie, quando está perto de encerrar, geralmente o Instagram avisa para você, vai aparecer um timer e a informação, e ele geralmente corta. Não, mas a gente já está indo, então... Se você quiser manter a live... Voltou. Queria perguntar para... Deixa eu ver quem está aqui. A Magdalena, o Alberto, quem mais está aí? Queria perguntar para vocês quais são os temas que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui na Escola Maker ou na Strike Games, né? Que tem a ver com a sala de aula e assuntos que vocês gostariam. Se vocês querem ver mais opções de jogos, por exemplo, a gente criar alguns jogos, assim como esse, a gente vai estar colocando no YouTube o vídeo completo, né, do jogo e das regras também, né? Tem uma base para que vocês possam trabalhar. E como é que vocês gostariam que a gente fizesse as próximas lives? Vocês acham válido a gente discutir esse tipo de assunto aqui no Instagram? A Magdalena colocou ali um certinho, né? Um ok. Para mim aqui não está carregando os comentários em si. Agora carregou alguns aqui. Está um pouquinho lento hoje o Instagram. Mas acho que a gente vai trazer novamente alguns temas, né, voltados a jogos e robótica, né? E também a gente está livre para tratar de outros assuntos, né? Durante essas lives. Assim, eu fiquei bem feliz de a gente estar fazendo essa primeira live, acho que aprendi muito hoje.
Aprendi mais um canal, porque eu utilizo muito o Hangout, quem me conhece sabe, Hangout, YouTube, né? Mas o Instagram também é uma ferramenta que a gente pode tá utilizando e a gente também quer que vocês participem, né? Tá trazendo vocês para discutir. Por exemplo, o Alberto tem uma caminhada muito legal aqui no Rio Grande do Sul na robótica, aqui na região de Canoas. Então, eu acho que vou desafiar já ele aqui, Alberto. Eu estou te desafiando a gente fazer uma live aqui falando de robótica. A Magdalena está falando sobre explorar mais essas questões de jogos. Gente, a Strike Games, ela tem todo um roteiro, ela tem e-books, né? E está sempre trazendo dicas, mas eu acho que a gente pode fazer uns encontros onde a gente começa esse assunto do início, né? O que você acha? Sim, na verdade, a gente já tem até no YouTube alguma série de lives que a gente vem gravando há um tempinho. Isso é verdade. Do período, antes da pandemia, a gente já vinha gravando algumas lives com menor intensidade. Depois que aconteceu isso, a gente, por alguns motivos e escolhas técnicas, a gente passou a fazer lives, pelo menos 3, 4 lives por semana. Inclusive, assim, a gente falou, só essa semana a gente já falou sobre o que eu tenho no meu jogo que está faltando. A gente tem um e-book que é justamente o mapa do jogo e a bússola do seu jogo. É um e-book gratuito que vocês podem baixar. Vocês podem entrar lá no Instagram da Strike Games, que é strike.gamesbr. Tá lá na bio, é só clicar e você acha. E aí a gente tem esse material, deixa eu ver se ele está aqui na mesa. Se eu não eu tirei ele da mesa, senão eu ia mostrar. Aí esse mapa, ele tem como se fosse uma fase do jogo. E aí nessa fase você pega e tem uns elementos que você pode trabalhar. O assunto, a BNCC, as mecânicas. Que a gente começa isso bem do início. Depois a gente falou, na segunda-feira agora eu vou fazer uma live que eu vou falar sobre os elementos dos jogos e as etapas do jogo. Que a gente vem sempre fazendo esse bate-papo. Inclusive, Marjorie, a gente está com um grupo de desafio que vai começar a partir da segunda-feira. E nesse grupo de desafio, o objetivo é o quê? Em 22 dias a gente sair com um jogo de RPG pensando em um WhatsApp, por exemplo. Que é até uma experiência que eu estou fazendo com um professor chamado Silvio Newton, ele é professor de matemática, está criando um jogo chamado Armosa. E aí, esse jogo é um RPG que ele está fazendo. Ele falou comigo, Alexandre, eu quero fazer um jogo, mas eu não sei ainda, eu não quero fazer algo tão tradicional de fazer apostila e pedir que os estudantes trabalhem com potência e me venham só com uma apostila. Eu quero criar um jogo de desafios. Aí ele criou moeda, criou um universo para isso. E aí vem trabalhando essa narrativa, as informações. E aí eu até conversei com ele que ele pode pegar esse jogo e depois converter em um projeto que ele pode levar para diversas salas de aula, disponibilizar para outros professores. Ele inclusive vem documentando isso. Você tem ideia, Marjorie, os estudantes mandaram mensagem para ele 3 horas da manhã perguntando coisa do jogo. Então você vê que a motivação dos estudantes para participar desses projetos. Com certeza, assim, a gente tem alguns grupos de WhatsApp de projeto de robótica, e aí às vezes você vê o aluno num feriado, o grupo de alunos discutindo ali, então assim, acho que tudo que é muito ativo, e aí a gente fala de metodologias ativas, que entram nos jogos, a robótica e tantos outros recursos, né? Como isso motiva, né? Como os nossos estudantes, eles querem fazer, eles têm vontade, eles querem participar. A gente só precisa dar assim, um pouquinho de uma portinha aberta, eles vão entrar e eles vão fazer coisas incríveis. Inclusive, Marjorie, juntar os jogos e a robótica, eu venho pensando nisso. E eu já vi alguns vídeos que você vem trabalhando de ter a roleta eletrônica, esse peão. E aí dá para pensar em diversos elementos que podem ser embutidos no jogo de tabuleiro tradicional. Sim. E aí converter algumas peças e alguns objetos trabalhando com a robótica. Que é algo que pode ficar bem interessante. Um desafio, Alexandre. Olha só, nós temos um kit de robótica que ele é voltado para o ensino fundamental, que se chama Explorador Uno. Vamos, em algumas lives, criar algumas estratégias de jogo para esse kit. Né? A gente já sabe que já dá para criar roleta, alguns outros elementos, né? Esses LEDs a gente pode pensar, por exemplo, num jogo tradicional e utilizar essas. Por exemplo, o LED a gente pode colocar que a pilha fique no elemento e aí quando o pino cair nesse elemento ele acenda, por exemplo, que aí seja algo que ele tem que responder.
Sim, dá para você pensar em várias coisas. Uma série. Eu vou procurar um vídeo, vou deixar no Instagram aqui da Escola Maker, de um grupo de alunos que fez um jogo como se fosse uma batalha de robôs. Mas tem toda a parte de criação de regras e de história que ficou muito bacana. Eu tenho um vídeo curtinho, né, mas eu vou estar postando. Foi feito lá no município de Serafina Correia, eu vou postar. Acho que vamos pensar em fazer lives talvez quinzenais aqui no canal para que a gente consiga se organizar também, os professores também. Eu sei que muita gente está dando aula, né? Aula à distância. De repente até ver o melhor horário que possa ser adequado para os professores. A gente tem feito essa pesquisa. Qual o melhor horário, pessoal? Vocês acham que 18h30 é um bom horário? Ou qual seria o melhor dia da semana? É porque talvez sexta-feira não seja o melhor dia também, né? Eu acho que sexta-feira é um dia mais complexo. Hoje não tem o sextou no barzinho, o sextou no passeio, mas tem o sextou mas tem em casa. diversas lives, tem estudo, tem lives, tem estúdio, tem família, tem tanta coisa aí acontecendo ao mesmo tempo. Deixa eu ver. E Magdalena, qual é que tu acha que poderia ser o melhor dia? Tanise. Oi, Tanise, tudo bom? Inclusive, Marjorie, que também quem quiser entrar lá no nosso grupo no WhatsApp, todas as lives que a gente faz, a gente passa tarefas para as pessoas, a gente procura ligado ao tema. Ontem mesmo a gente fez uma live sobre perguntas chaves. Alberto respondeu que quinta-feira é um bom dia para fazer live. Pronto, a gente já pode pensar numa próxima live ser numa quinta-feira. Pode ser uma quinta-feira, eu acho que é um dia bom também. Que aí, na live de ontem, a gente fez a live pensando nas perguntas chaves. Para quem não sabe o que são perguntas chaves, quando você quer começar um projeto, perguntar qual o seu propósito, como é que meu jogo vai funcionar, ou então como é que o projeto de robótica vai funcionar. As perguntas chaves também servem para os projetos de robótica. E a partir dessas perguntas, a gente começa a tirar dúvidas nossas. Por exemplo, quando eu não sei o número de jogadores e me pergunto, meu subconsciente já costuma me dizer, eu quero um jogo para minha turma toda. Aí eu já vou pensar num jogo lá para 30 estudantes, para 40 estudantes, por exemplo. Já começo a pensar que tipo de atividade eu vou criar. E aí ontem eu aproveitei e pedi que as pessoas começassem a pensar as perguntas-chave que encaixassem nos projetos. E aí fica a dica para vocês, se vocês querem fazer o jogo pensando em elementos de robótica, de que forma vocês vão colocar esses elementos de robótica junto com os jogos? Já fica essa pergunta aí, fica como um exercício para casa. Eu já estava pensando aqui num jogo que conforme você vai avançando, ele vai te liberando as peças físicas da robótica para você montar um projeto. Eu fiquei aqui com algumas ideias. A Magdalena está sugerindo um horário um pouco mais tarde, talvez 19, 19h30, acho que também fica interessante. Bom, pessoal, quero muito assim agradecer. Estou eu aqui mexendo com as minhas baterias, fazendo barulho. Agradecer muito a participação de vocês. Fiquei bem feliz. Agradecer também o Alexandre, porque tem sido um super colega, um super parceiro. A gente já vem conversando há bastante tempo, né? Sobre jogos e nós somos entusiastas, né? E te agradecer, né, por essa oportunidade. Você, de repente, a maioria das pessoas não te conhece, né? Acho que valia a gente finalizar então com uma apresentação, né? Até o seu estado, né? Vocês devem ter reparado pelo sotaque que não é gaúcho. Bom, eu sou Alexandre Santos, eu sou arte educador, sou o CEO da Strike Games, trabalho com jogos desde 2007, e aí nessa estrada já pensei em jogos para entretenimento, comecei num grupo de pesquisa da Universidade do Estado da Bahia, e aí a partir de 2018 a gente começou a trabalhar com jogos ligados à educação, cultura e diversidade, fizemos alguns jogos eletrônicos sobre a revolta dos malês, a revolta dos búzios, e hoje em dia a gente vem trabalhando com formação de professores, para trazer a expertise do professor de trabalhar com a metodologia que vai envolver jogos, criar jogos e utilizar esses jogos em sala de aula. Então a gente começa do zero mesmo. Não sei fazer um jogo, por onde eu começo? E aí eu digo, a gente vai pensar como se fosse um projeto de pesquisa dentro da universidade. A gente vai fazer uma pesquisa de jogos para serem a referência. Inclusive, uma dica que eu vou dar para vocês, gente. A Paper Games e a Galápagos estão colocando jogos que são vendidos, que são comercializados,
para você fazer o print and play, que você vai lá, baixa a versão desse jogo e pode jogar em casa. Que aí você pode, por exemplo, começar a conhecer alguns projetos e se interessar, depois você pode comprar esses jogos. E aí eles estão agora, você consegue baixar essa versão. E aí tem até jogo sobre o coronavírus, por exemplo, que aí pode pensar em trabalhar com os estudantes. Então aí vejam que vale a pena explorar essa questão de conhecer esse universo dos jogos. E é o que eu digo assim, a gente vem aproveitando esse momento para ajudar os professores justamente pela nossa expertise em tecnologia e jogos, que é um momento que muitos professores estão trabalhando com EAD. Então a gente procura essa aproximação que o que a gente tem, a gente procura contribuir. E para a gente é sempre uma ótima troca de experiências conversar com os professores, porque vocês também vão trazer a experiência do dia a dia de vocês, a experiência dos projetos que vocês estão trabalhando. É uma troca de experiências fantástica. Uma troca riquíssima. Sim. Bom, quem não me conhece, eu sou a Marjorie, eu sou pedagoga, eu sou coordenadora de projetos aqui na Escola Maker, também sou doutoranda em Educação e Ciências aqui pela Federal do Rio Grande do Sul, e sou apaixonada pelo movimento, que eu digo que eu sempre viajei muito nos últimos tempos, né? E a gente está reaprendendo, né? Reaprendendo a fazer reuniões à distância, reaprendendo a se organizar, né? Eu acho que isso está afetando todo mundo e a gente precisa pensar em como é que isso vai nos afetar de forma positiva. Aprender, né, um pouquinho com isso, fazer desses limões uma limonada, e a educação, com certeza, ela vai ser muito, muito, muito afetada por esse momento. Quero agradecer muito a oportunidade e a participação, principalmente, de todos vocês. Depois eu vou descobrir se essa live fica gravada, para ver se a gente disponibiliza, talvez, no YouTube, né, para que vocês possam passar. E a gente coloca nos Instagram, tanto do @escolamaker como @strike.games, né? .gamesbr. GamesBR, esqueci o BR. A gente vai colocando ali mais novos agendamentos de lives, né, novas datas, e também vamos disponibilizar esses materiais que nós comentamos hoje.